Vamos falar de um assunto que acontece todos os dias: fofoca. Gente, é um pecado de estimação, né? Tem gente que faz sem nem saber que é pecado. Pois eu venho aqui te dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ali em Levítico, depois você lê melhor na sua casa. Mas só o trechinho ali do capítulo 19, do 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, e não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Vamos, só para a gente concluir o raciocínio. Depois tem mais em Provérbios. Tem outros lugares também, mas eu selecionei alguns. Em Provérbios, capítulo 6, verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Abomina. Deus abomina isso que eu vou dizer que é a 7ª coisa. Que eu vou dizer, vírgula, que está escrito. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Tá muito claro, fofoca. Mas vamos só mais um pedacinho aqui em Tiago também, ele fala uma coisa bem interessante. Em Tiago, capítulo 3, o capítulo 3 inteiro, mas do verso 8 em diante. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que uma boca diga bênção e maldição. Aí Tiago pergunta aqui na Bíblia para nós. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então, com essa reflexão aqui, eu quero te dar uma arma contra a fofoca. Porque a fofoca, ela decepciona, né, a gente? Ela decepciona a gente porque a gente pensa, poxa, mas essa pessoa que acreditou nessa fofoca, ela conhece mais a mim ou ao fofoqueiro, né? Gente, o mexeriqueiro, como a Bíblia disse, ele diz muito mais de si do que de quem ele está mexericando, entende? Porque quando alguém vem com uma fofoca para você, primeiro, ela deve morrer no seu ouvido. Você, como uma boa cristã, tá? Ela não sai dali. Você não dá sequência. Ela morre no seu ouvido. Segundo, quando a pessoa vem falando mal, ou falando, porque fulano disse, que ela disse, que a opinião dela é essa, que a opinião dela é aquela, você tem que ter um filtro. Se a pessoa está falando de outra pessoa, já está errado. Mas tá bom, deixa a pessoa falar. Aí a pessoa vai falar, aí você vai analisar. Tá, ela está falando mal de uma pessoa que eu conheço. Mas eu conheço essa pessoa. Então você tem que ter esse filtro. Essa pessoa que está sendo alvo da fofoca, ela faria mesmo isso? Você a conhece? Quantas vezes você viu essa pessoa falando mal de outras pessoas? E essa pessoa que está fofocando para você, é aquela pessoa que conta da vida dela para todo mundo? É aquela pessoa que toda vez que você senta na cadeira dela, ela fica perguntando da sua vida? E você conta? Cuidado. Então você tem que avaliar. Quando chega uma informação no seu ouvido, principalmente, gente, fofoca. Você, como uma boa filha, uma filha obediente, conhecedora da palavra, você vai na hora identificar, é fofoca. Não caio nessa. Porque o Senhor diz, não ande com mexeriqueiros. O Senhor diz que a língua é capaz de matar, de amaldiçoar. Então não faça fofoca. E quando alguém fofocar para você, avalie. Compensa escutar?
Encerra. Fulana, olha, eu gostaria da gente trocar de assunto porque, né, não cabe a gente ficar falando sobre isso. Vamos falar sobre nós, em vez de falar sobre outras pessoas? Eu gostaria muito que você tivesse despertado dentro de você um senso, uma crítica, no sentido assim, Joana falou mal da Maria. Joana falou mal da Maria para Joaquina. Aí a Joaquina conhece a Maria. Aí a Joaquina tem que pensar assim, poxa, mas eu conheço a Joaquina jamais faria isso. Aí a Joaquina, ela tem que entender em quem que ela vai acreditar. Ela vai acreditar em quem falou que a outra falou, ou ela vai acreditar em toda uma vida que ela já teve com essa pessoa, em tantas provas que essa pessoa já deu para ela que é uma pessoa honrada, que não fica fazendo mexerico. Em quem que ela vai escolher dar ouvidos? Isso diz muito sobre também a pessoa que escuta a fofoca. Porque quando você se posiciona em não dar sequência com esse tipo de assunto, você já está mostrando para essa pessoa que não é certo. Não, comigo não. Veneno aqui no meu coração você não vai colocar. A Bíblia diz, o Senhor abomina você ficar falando dos outros, você ficar dando falso testemunho, certo? E eu quero te ajudar com essa palavra, te encorajando com que a fofoca morra nos seus ouvidos e com que, antes de você julgar a fofoca, julgue o fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele diz muito mais de si do que de quem ele está falando, não é? Ele diz de si que ele é uma pessoa que não tem assunto, ele é uma pessoa que gosta de ficar falando dos outros, ele é uma pessoa que gosta de falar da sua vida para todo mundo, ele é uma pessoa que aceita o lixo que as outras pessoas têm como opiniões. Existe uma grande diferença, e a gente vai falar disso depois em um outro momento, sobre opiniões alheias, achismos e conselhos, porque a Bíblia também fala sobre isso, tá bom? Então é isso, estejamos armadas contra a fofoca e não sejamos nós, filhas do Senhor, propagadoras dessa fofoca, tá bom? Até a próxima!